Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar a falar dos filmes, né, que concorrem ao Oscar, né, nesse ano de 2021. Né? Hoje a gente vai falar de uma produção que está lá na Disney Plus, né, uma produção da Disney, né, Mulan, né, a live action de Mulan, né, que está concorrendo a 2 estatuetas aí, tá, de melhores efeitos visuais, né, e melhor figurino, né, quer dizer, filme, né, que a gente vai precisar, né, dos spoilers de sempre para falar. A história todo mundo já conhece, né, é uma menina, né, o Mulan, né, que ela vivia numa sociedade antiga, da China antiga, né, no caso, não sei precisar bem o século, né, mas ainda tem imperador, né, coisa e tal, né. E aí o que acontece? Ela vai haver invasão de um povo estrangeiro, né? Ela precisa, vamos dizer assim, tomar o lugar do pai, né, para poder lutar numa guerra, né, no caso, né? Ela estava inicialmente previsto, né, que naquela sociedade machista, né, da China antiga, né, da China antiga, né, coisa e tal, né? Ela estava, vamos dizer assim, ela ia honrar a família se preparando para casar, né? Sendo uma menina, né? Se preparando para casar, mas ela não tinha o menor jeito para isso, né? Ela tinha uma coisa chamada Chi, né? Que era uma espécie de overpower, né? Que tornava ela uma grande guerreira, né? No caso, né? E ela tinha muito mais, vamos dizer assim, essa aptidão, esse dom, né? De ser uma grande guerreira do que ser, né? Uma mulher para casa, mesa e banho, né, da sociedade machista daquela época, uma mulher para casar, né, no caso. Né? E aí, quando você tem invasão de um povo estrangeiro, né, na animação eram os Hunos, né, agora no filme, no live action, tem um outro nome que agora eu confesso a vocês que eu não me lembro, tá? E aí o que acontece? O imperador da China, né, que é interpretado inclusive pelo Jet Li, ele vai pedir, né, para cada família, né, ceder um homem, né, no caso. Mas a família da Mulan só tinha filhas mulheres, né, no caso. E o pai da Mulan, que já é um veterano de guerra, que tem um defeito na perna, vai ter que ir para o campo de batalha. Isso vai significar a morte certa dele. Então o que Mulan vai fazer? Mulan vai roubar a armadura do pai, vai roubar a espada, vai pegar, né, a convocação e vai no lugar como se fosse o filho, né, o filho do, vamos dizer assim, né, do pai dela, né, no caso, né, da família Hua, no caso, né. E aí ela vai precisar lutar numa guerra e vai precisar esconder, né, a identidade feminina dela, porque se a identidade feminina dela é revelada, ela vai ser uma desonra para o exército, vai ser uma desonra para a família, vai ser uma desonra para o país, vai ser um vexame total, entendeu, para todo mundo, entendeu? Então ela não pode revelar, né, a identidade dela, né. Então, quer dizer, a história do filme é essa, né. Quando a gente vai fazer uma comparação da animação com live action, né, a gente sempre, né, quando você tem uma versão em live action de uma animação, as comparações elas sempre são inevitáveis, né. No Rei Leão, por exemplo, a live action foi uma desgraça, né, foi pior do que a animação, né, no caso, né, muita gente fala isso, né. Em Mulan, a gente pode estabelecer um ponto positivo e um ponto negativo para live action. Qual seria o ponto negativo? Primeiro, a questão do Chi, né? A questão de uma menina overpower, vamos dizer assim, né? Que ela já nasceu, entendeu? Com aquela característica guerreira, que ela já é o máximo, que não sei o quê, né? Uma Mary Sue da vida, né? Que infelizmente, né? Infelizmente essa coisa ela tem aparecido bastante, infelizmente por aí, né? No desenho, na animação era muito melhor, por quê? Porque ela é uma menina, né, que vai fazer um treinamento militar junto com homens, né, e ela pelo próprio esforço dela e pela dedicação dela, ela se torna um valoroso soldado melhor do que os homens. Ela não tinha um chi pré-determinado, inato, uma coisa de nascença, entendeu? Ela foi com a força dela adquirindo, né, com a força e com o empenho, com a dedicação dela e com a disciplina dela, ela foi atingindo o estágio de virar uma grande soldado, entendeu? Melhor até do que os soldados homens, né? Eu acho que essa leitura é muito mais, vamos dizer assim, construtiva, né, para um empoderamento feminino do que ela já nascer com um grande poder inato, assim, né? No caso, a coisa do Xia, entendeu? Então, nesse quesito aí, a animação para mim é melhor do que o filme, tá? Mas, por um outro lado, né, a animação é uma coisa mais infantil, né? Você tinha personagens mais infantis, né? Aquele dragãozinho que ficava acompanhando ela, né? Que era uma alma lá, coisa e tal, que era uma espécie de
figura mitológica, né, que é uma figura muito mitológica, muito respeitada na China, que os chineses acharam aquilo um desrespeito do cacete, né, com a cultura deles, né, que foi retirado do filme. Então eles botam uma ave fênix, né, voando sempre perto dela, acompanhando ela, né, no caso, né, e aí é um ponto lá para indicação para os efeitos especiais, né, no caso, né. Então, quer dizer, nesse filme, no live action, a questão das coisas infantis, né, que você vê numa animação, sumiram muito. É claro que você ainda tem algumas lembranças, né, da parte mais infantil da animação. Por exemplo, quando ela está lá sendo educada lá pela casamenteira lá, pela casamenteira lá poder casar e acontece aquela desgraça, aquele desastre todo lá, entendeu? Aquilo tá no desenho também, como tá no filme, né? Ou então os soldados que são amigos delas também, né? Que tinham, vamos dizer assim, toda aquela coisa de camaradagem, de caserna, entendeu? Que tinha aquelas piadas, coisa e tal, né? Também é uma característica que aproxima mais da live action da animação, que tem essa coisa infantil. Mas esse filme, gente, ele tem uma cara de filme de guerra muito maior, entendeu? Ele tem uma toada de filme de guerra muito maior, uma coisa mais adulta, entendeu? Um gênero de filme de guerra mesmo que a animação não tem. E isso para mim, na live action, foi muito bacana, entendeu? Foi uma coisa muito legal mesmo, entendeu? E foi uma coisa muito bacana do filme, no caso, no live action, tá? Agora, a questão do empoderamento feminino, que é uma coisa que a gente tem que falar aqui, que é muito importante, né? Você vai ter a Xianyang, se eu não me engano, né, que é a bruxa, né, que ela tá lá aliada com o vilão do filme, né, no caso, para poder invadir a cidade, né? E quando ela vai lutar com a Mulan e ela percebe que a Mulan é uma menina, né, ela começa a se identificar com a Mulan, ela propõe inclusive uma aliança com a Mulan, né? Para poder, vamos dizer assim, as duas almejarem uma posição maior na sociedade, naquela sociedade machista, porque a Xianyang também ela tá só ali, entendeu? Lutando ali do lado do líder, vamos dizer assim, do povo invasor, entendeu? Porque ele é um homem, entendeu? Que também tá ali meio que manipulando, controlando ela, no caso, né? E aí o que acontece? A Xianyang ela chega para Mulan e fala, vamos nos unir, coisa e tal, vamos buscar, né, uma posição maior na nossa sociedade, né? Isso quando a Mulan já estava revelada o sexo feminino dela para os soldados, quando ela já tinha sido expulsa do exército, né? Quando ela já tinha caído em desgraça, né? Mas aí a Mulan chega e fala assim, não, eu tenho que proteger o meu país, eu tenho que proteger meu imperador, né? Então é interessante você ver que a Mulan, mesmo sendo escorraçada, né, pela sociedade machista dela, ela não, entendeu? Ela não rechaça a cultura dela por causa disso, né? É uma coisa muito interessante a gente perceber nisso, né? Que ela ainda é fiel à imperadora, ainda é fiel à nação dela, entendeu? Mesmo que a nação dela tenha esse problema de ser preconceituoso quanto com o gênero dela. É muito interessante você perceber isso, né? E aí o que acontece? Ela vai, né, avisar, né, que pro exército, né, que o povo invasor vai fazer uma incursão direta contra o imperador, né, no caso, né, e um problema no filme é esse, né, eles aceitam isso muito rapidamente, né, eles aceitam, vamos dizer assim, a Mulan muito rapidamente, né, mesmo depois dela ter acabado de ter sido escorraçada por eles, né. Mas aí os colegas de caserna dela vão apoiar ela, no caso, né, para isso, né. Então, mas ainda assim foi uma aceitação muito rápida. Eu achei que foi uma aceitação muito rápida. Isso, inclusive, vai afastar a Mulan da Xianyang, né, que a Xianyang ela vai perceber que a Mulan vai voltar a ser aceita pelos seus, né? E a Xianyang vai se sentir sozinha no caso, né? Mas a Mulan vai chegar uma hora que vai falar assim, eu preciso de você para salvar meu imperador. E aí isso vai novamente trazer a Xianyang pro lado da Mulan e as duas vão, de uma certa forma ali, fazer uma aliança no final sim, que é uma coisa muito interessante de você perceber isso, né? O filme vai terminar, obviamente, com a Mulan como uma grande heroína, né? O imperador, né, na sua sabedoria de líder, né, na sua sabedoria, vamos dizer assim, oriental, né? Ele vai passar por cima desse hábito da cultura deles, né, dessa coisa machista, né? Ele vai querer que a Mulan, né, depois que ele vê que a Mulan salva a vida dele, inclusive, né, no caso, mata o invasor lá, né, ele vai querer que a Mulan faça parte do corpo, né, militar dele, né, no caso, né, e o que a Mulan fala? Eu saí de casa às escondidas, eu perdi a espada do meu pai, entendeu? A espada do meu pai foi destruída, né, caiu lá
no negócio lá como é que fala? Ela estava numa parte metalúrgica lá, a espada caiu lá num forno lá, a espada derreteu, né? E ela falou assim, eu preciso voltar para minha família, eu preciso pedir desculpas para minha família por ter mentido, né? Porque uma das virtudes que estava escrita na espada do pai era verdade. Ela não conseguia falar isso porque ela estava mentindo, né? A identidade dela para o exército, para todo mundo. Então ela precisava voltar para a casa dela para pedir desculpa para os seus pais, para os seus familiares, porque ela tinha mentido. E para ela a família era a coisa mais importante que existia, né, no caso, né? Então ela falou isso para o imperador não posso aceitar porque eu tenho que ir lá pedir desculpa para minha família. Quer dizer, ela está abraçando a tradição dela, ela está sendo moderna, né? Naquele velho embate entre tradição e modernidade que eu volta e meia falo aqui, né? Ela está, vamos dizer assim, sendo moderna, né? Porque ela está se empoderando, o gênero dela, ela está fazendo empoderamento feminino no gênero dela, numa China milenar, numa China muito antiga, né? Mas ao mesmo tempo ela não está rechaçando as tradições dela, ela não está lutando contra as tradições dela, ela está buscando um espaço na sociedade dela, tá? Que tem os seus tabus, que tem a sua forma de ser, que tem o seu sistema de valores, mas ao mesmo tempo ela não rechaça esse sistema de valores, ela não rechaça, ela não rompe litigiosamente com essa tradição, ela ainda está arraigada essa tradição, né? Ela vai lá, pede desculpas para o pai fala, não minha filha, eu que devia pedir desculpas a você, não sei o que, coisa e tal, porque eu não devia ter deixado, você é minha coisa mais valiosa, você é mais valiosa que tudo, coisa e tal, não sei o que, você acabou indo na guerra por minha causa, eu que devia pedir desculpas a você. E ela abraça essa tradição, entendeu? Ela abraça essa reconciliação, né? Lembrando que a mãe dela é interpretada pela Rosalind Shaw, né? Que é a nossa Keiko lá de DS9, esposa do chefe O'Brien, né? E aí o que acontece? Aí chega, né, a guarda, vamos dizer assim, os militares lá do imperador e falam, né, o imperador está reiterando o seu convite, né, agora que eu já pedi desculpa, agora que as desculpas já foram aceitas, agora eu aceito fazer parte da guarda imperial, né, do corpo militar, né, do imperador, né, no caso, né. Então, quer dizer, é um filme, eu gostei do filme, gente, eu gostei muito de Mulan, né, eu tenho essa identificação com Mulan, né, por quê? Agora vocês deixam eu contar uma historinha do meu passado. Quando é que eu vi Mulan pela primeira vez, né? Eu tinha acabado de ver aquele jogo lá da semifinal da Copa de 98, gente. Pô, isso já tem tempo, maluco. Aquele Brasil e Holanda que terminou nos pênaltis, cara. Quando aquele jogo terminou, cara, eu tava num estado assim, sabe? Eu tava muito surtado, maluco. Eu tava muito, sabe? A minha pressão deve ter ido lá pra 20, pra 30. E eu tava assim, angustiado, eu ficava andando em casa que nem um maluco, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, cara, eu vou pro cinema, entendeu? Aí eu fui pro cinema, maluco, peguei um ônibus, entendeu? Fui pro cinema, eu morava em São José dos Campos na época, fui pro Shopping Colinas, né, quem conhece São José dos Campos, né? Fui lá pro cinema ver um filme, né? E aí eu olhei assim, né, já tinha visto tudo já, né, que eu sou cinéfilo, tô sempre no cinema toda semana, né, vários dias por semana. Olhei assim, Mulan. Falei, caraca, uma animação da Disney. Eu não vejo animação da Disney desde que eu era criança, né? Acho que eu vi era Bela Adormecida, Branca de Neve, no cinema ainda, no primário, lá, isso já tem mais tempo ainda, né? O Herbie, né? O Fusquinha, né? Eu não vi animação da Disney desde essa época, cara. E eu fui ver Mulan, né? Cara, tipo assim, eu não vi uma animação da Disney tinha muitos anos, né? E eu fiquei muito... Gostei muito do filme, sabe? Gostei muito de rever, né? Uma animação da Disney depois de velho, né? Eu já tava com meus 37 anos na época, né? E, porra, entendeu? Então eu peguei uma afinidade, eu gostei muito desse filme. Esse filme eu tenho uma relação de afetividade muito grande com esse filme, né? E aí, né, ficou, né, realmente a curiosidade de ver o live action, entendeu? E eu gostei do live action também. Muita gente torceu o nariz, né, falou, ai, que chatice, né, não gostou do live action, coisa e tal, fez críticas pesadas, né? Mas eu gostei desse live action, entendeu? E com relação às indicações, né, apesar desses problemas do Xi, né, coisa e tal, né, mas eu gostei do live action. Mas com relação às indicações, o que acontece? Eu acho que os melhores efeitos visuais, né? É claro que tudo aquilo foi construído, né? Todas aquelas imagens, né, do palácio do imperador, da cidade imperial, coisa e tal, aquilo tudo é computação gráfica, né? Eles também, né, correndo, né, na parede, né, também a Mulan correndo, pulando nos tetos, coisa e tal, né?
É legal, são efeitos visuais interessantes. Para mim é um efeito visual melhor do que o Céu da Meia-Noite, por exemplo, né? O Céu da Meia-Noite tem aquela parte lá, né, de Júpiter, né, no caso, né, que é muito interessante, né, no caso, que eu achei muito bonito aquilo. Eu gostaria que o Céu da Meia-Noite ganhasse por aquele efeito especificamente de Júpiter, né, no caso, né? Mas Mulan tem esses efeitos especiais também muito bacanas, né? Mas eu confesso a vocês que efeito especial é mais prêmio técnico, né? As pessoas meio que... Oscar de prêmio técnico, as pessoas meio que falam que é um Oscar que vale menos do que os outros, né? E como Mulan está concorrendo a figurino, né? Que para mim já é uma coisa que tem um pouco mais de valor, né? Que figurino é coisa cara, figurino tem que ser uma coisa bem produzida, entendeu? Então o que acontece? Os figurinos de Mulan, né, falar da China Imperial, da China Antiga Imperial, os figurinos estavam deslumbrantes, né, estavam muito bonitos, entendeu? E aí é o tal negócio, né? Vamos ver se de repente Mulan, né, ganha um prêmio de figurino aí. Se ganhar de efeitos visuais, vai valer, né? Mas eu preferiria que fosse o Oscar de melhor figurino, que é inclusive uma concorrência mais braba, né, no caso, né? Então é isso, gente. É um filme que vale a pena ver, tá lá na Disney Plus, tá? Eu gostei do Mulan pra caramba, tá? Eu não torci o nariz não, tá? Porque as pessoas gostam, querem que o filme seja muito igualzinho, né, a animação, né? Mas nesse caso aí, o live action, ele trouxe, entendeu? Uns elementos interessantes, né, pro filme, no caso, né? Apesar da questão do Xi, né? E agora, a coisa do empoderamento feminino eu achei muito bacana nesse filme, a coisa da Mulan se agarrar às suas tradições, apesar dela estar ali, né, buscando sua posição na sociedade como mulher, né, no caso, né? Então é um filme onde a tradição e a modernidade elas não foram encaradas de uma forma dicotômica, porque quando você trabalha tradição e modernidade, gente, você pode pegar a tradição como uma coisa virtuosa e a modernidade como uma coisa ruim. Pode ser o contrário também, a tradição como uma coisa ruim, a modernidade como uma coisa boa. Elas podem ser mutuamente excludentes ou elas podem interagir uma com a outra, entendeu? Então o que acontece? Aqui a gente está vendo uma modernidade, né, que é mais virtuosa que uma tradição, né, no caso, mas que não são mutuamente excludentes, que elas são interagentes, né, porque você está vendo que Mulan busca a sua posição na sociedade, mas ela não renega a cultura da sua sociedade. Pelo contrário, ela valoriza a tradição da sua sociedade, materializada, né, na importância da família, que a família tem para ela. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, como sempre, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal do Jair do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda, tá certo, gente? Um abração, fui e até a próxima. Opa!